Olá, meu nome é João Victor. Meu nome é Lucas Patrício. Nós somos acadêmicos do curso de Engenharia Civil do IFPA Campus Santarém. Hoje nós vamos apresentar o nosso artigo que tem como foco principal a reutilização do pó residual de marmoraria para a substituição do agregado miúdo no concreto. Essa reutilização no concreto ele traz tanto beneficiamento econômico quanto ambiental. Econômico porque a pessoa vai deixar de pagar para despejo correto em aterros. E ambiental, no caso, seria que ele deixa de descartar isso no meio ambiente. No caso, seria para contaminação do solo, de rios, e entre outros. Pode passar. Tá. O resíduo de corte de marmoraria ele é proveniente do beneficiamento das rochas, em que a rocha ela é cortada utilizando uma serra, que é utilizado água também para não gerar pó. Logo, por isso que ele fica nesse estado de lama, como está vendo na imagem. E para a gente utilizar né, no concreto, a gente teve que levar ele à estufa para poder posteriormente peneirar ele. As características desse material é que ele é um material pulverulento, composto por água, por conta do processo de beneficiamento, pó de rocha e um material abrasivo, que a gente não conseguiu identificar por conta de falta de recursos. Aqui eu vou apresentar as definições do ensaio que foram realizados para o desenvolvimento do artigo. Primeiramente, a gente utilizou o ensaio de granulometria para caracterizar o agregado miúdo e o agregado graúdo. O ensaio de granulometria ele consiste em caracterizar a distribuição granulométrica do agregado. O método ABCP foi utilizado para a definição do traço padrão, que a partir desse traço padrão foram tiradas as porcentagens de 10, 30 e 50%. O teste de abatimento de tronco de cone ele é utilizado para determinar a consistência do concreto a partir dos parâmetros que foram definidos, que no caso desse nosso artigo foi utilizado no abatimento 70, mais ou menos 10 milímetros. O ensaio de densidade volumétrica e aparente foi utilizado com o intuito de classificar o concreto para fins estruturais, que no caso a gente tem essa tabelinha no nosso artigo. O ensaio de compressão ele consiste na aplicação uniaxial de carga compressiva em um corpo de prova. E o objetivo principal dele é definir a resistência à compressão e as deformações, tanto as dilatações transversais e longitudinais. E o último ensaio que a gente realizou foi os ensaios utilizados para estimar a porosidade, que no caso foram o ensaio de absorção de água, a partir de imersão de corpo de prova, e o ensaio de índice de vazios, de acordo com a NBR 9778. Depois do desenvolvimento do traço, a gente utilizou o método ADCP, como foi falado anteriormente, e a gente obteve o traço de 1 para 2,15, 2,57 e 0,52, de cimento, areia, brita e água, respectivamente nessa ordem. A resistência característica de compressão, que não é nosso FK, foi de 21 MPa. E o FCJ, após 28 dias, é de 30 MPa. A execução do traço. O traço ele foi realizado no laboratório de edificações da FPA, do Campo Santarém. A gente utilizou uma betoneira que se encontrava no local para a realização da mistura dos materiais. Após a mistura desses materiais e a confecção do concreto, a gente utilizou o método de slump test, que é o realizamento do abatimento de troco de cone, para determinar a potência desse concreto. E o parâmetro seria de 70 milímetros, mais ou menos 10 milímetros. E como se pode ver nessa tabela, todos os traços estiveram dentro do parâmetro que foi utilizado, então todos são aceitáveis. Em relação aos resultados, aqui nós temos a tabela referente ao ensaio de compressão do traço padrão. Dentro dessas tabelas, vocês podem ver os resultados das resistências, né, em MPa, nas idades de 3, 7 e 28 dias, junto com a sua média, desvio padrão e variância. Bom, em relação aos resultados do ensaio de compressão dos traços com substituição, aqui nós temos essas três tabelas que, assim como no ensaio de compressão do traço padrão, mostram nas idades de 3 dias, 7 dias e 28 dias as resistências monitoradas dentro da prensa. Aqui foram três
Foram 3 corpos de prova para cada dia, de cada traço. Aqui você tem os 3 resultados, a sua média, seu desvio padrão e a sua variância. Bom, em relação aos resultados dos testes de porosidade, aqui você tem as 2 tabelas do índice de vazio das amostras e a porcentagem de absorção de água por imersão. É possível notar-se que a variação dentre a substituição e o traço padrão foi muito pequena. Em relação à densidade, assim como o anterior, não se tem tanta variação dentro do espectro de resultados, tanto do traço padrão quanto os com substituição. Você tem aqui os valores de 10, 30, 50% da densidade volumétrica, e todos apresentam densidade muito parecida com uma variância semelhante aos testes de porosidade, assim como na densidade. E com isso pode-se dizer que esse concreto ele é caracterizado como concreto comum. Bom, vamos falar sobre as conclusões que foram tiradas desse nosso estudo. Esses 3 tópicos são os tópicos principais que foram abordados dentro do artigo, começando pelo resultado esperado de resistência mecânica. O resultado foi abaixo do FCJ 28, mas com algumas ressalvas. Nosso FCJ 28 era de 28 dias, era de 30 MPa. Os resultados chegaram próximos disso, mas dentro desses resultados aqui, nós podemos ver que a média do traço padrão também não chegou nesse resultado esperado. Então, o que se pode tirar de conclusão disso? Dentro das mesmas circunstâncias, nenhum dos traços foi eficaz. Então, pode-se colocar dentro disso algumas questões laboratoriais de manuseio dos materiais, das condições climáticas e condições relacionadas ao laboratório em si. Então, apesar do resultado não ter chegado aos 30 MPa, que era o nosso resultado pré-definido, não se pode dizer que foi uma falha, foi um fracasso. Sim, foram resultados que não chegaram ao que poderiam ser. Em relação a qual das amostras com substituição se provou mais eficaz, como se pode observar aqui na tabela, a amostra com substituição que teve a maior porcentagem na questão de compressão foi o traço de 50%, tendo com uma média de 26,7%, bem próxima da média de 28,1%, que foi o nosso traço padrão de referência. Então, a amostra de substituição que se provou mais eficaz foi o de 50%. Em relação ao último tópico, da possibilidade de empregar o seu uso na construção civil, é bastante possível, é bastante viável o seu emprego na construção civil, também com algumas ressalvas, porque você tem um material que ele é muito fácil de ser extraído, é muito fácil de ser manufaturado, ele é um material inerte, então ele não vai agredir a estrutura, assim como acontece com o que ele substitui, no caso a areia. Então é entendível que a possibilidade de empregar ele na construção civil é muito grande. Claro que você precisa de mais estudos sobre o assunto, mais pesquisas, mais resultados, mais amostras, mas dentro do que a gente conseguiu nesse estudo aqui, se mostrou ser algo bastante eficiente. Bom, e com isso nós gostaríamos de finalizar essa apresentação, agradecer a todos que estão nos assistindo, que estão prestigiando esse evento online, que nós gostaríamos que fosse presencial, mas como essa questão da pandemia se fez necessário acontecer dessa forma. Mas acredito que, apesar disso, com essa apresentação nós conseguimos elucidar bastante sobre o que era o nosso estudo, sobre o que era o nosso objetivo com essa pesquisa, mostrar um pouco do resultado que a gente teve. E, bom, isso é uma área bastante importante de ser estudada, porque você tem a necessidade de cada vez mais melhorar a eficiência ambiental da construção civil, que é uma área que polui bastante. Então não devemos apenas pensar em como melhorar financeiramente, como ter mais eficiência nessa área, sem pensar no ambiental. Então acredito que esse tipo de pesquisa é bastante importante e promissora para o futuro da engenharia.